Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostaria muito que essa Campus Party fosse uma Campus Party presencial, mas como a gente não pode devido a esse momento, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Leneilson Barbosa e eu vou falar um pouco sobre realidade virtual e como empreender com ela. Né? Eu vou falar um pouco da história da realidade virtual para a gente se contextualizar e entender o porquê a realidade virtual ainda não deu tudo que tinha que dar. Né? A realidade virtual, por mais que ela pareça recente, ela é bem antiga, né? Mais antiga do que a gente possa imaginar. Então, eu vou iniciar contextualizando até para vocês entenderem, vocês saberem quem sou eu, né? Eu vou colocar aqui a apresentação e só um minuto, ok? É, eu me chamo Leneilson Barbosa e para ficar com um contexto interessante, vocês entenderem melhor, a gente não precisa ser da área de tecnologia, né, para empreender com ela. É, eu sou mercadólogo e sou estudante de administração e sempre atuei na área de vendas, merchandising, áreas que não tem tanto a ver com tecnologia, mas acabei descobrindo esse universo e ele é um universo bem interessante. Como é que eu adentrei nesse universo? Eu participei de eventos como a própria Campus, Startup Weekend, né? E nesses eventos eu costumei participar dos hackathons, que são essas maratonas incríveis que fazem a gente aprender muito sobre muita coisa. E quando eu conheci realidade virtual, me encantei. Então, assim, eu vou aqui mostrar o que aconteceu comigo, mas que pode servir de exemplo para outras pessoas que são curiosas e desejam empreender nessa área. Então, a história da realidade virtual, né? Como eu falei, a gente pensa que é algo muito recente, mas ela é algo que é bem antigo, né? Em 1838, Charles Whitstone criou os óculos estereoscópicos, que usavam espelhos na frente dos óculos com uma pequena angulação na lente. Ou seja, ele colocava meio que uma imagem por cima da outra para dar um movimento, né? Era como se ao mover aquela imagem fosse possível você ver o movimento daquela imagem ali, e aquilo ali foi o que foi chamado de realidade virtual inicialmente, né? Para falar a verdade, nesse momento eles não utilizavam o termo realidade virtual, né? Esses foram os primeiros experimentos da área, mas eles não chamavam de realidade virtual ainda. Né, nessa mesma década, né, nos anos 30, foi criado o Link Training, que era uma espécie de simulador de voo comercial. Esse simulador de voo ele era muito interessante, com ele era possível até ter a sensação de turbulência e tudo mais. Então, assim, foi um simulador mais parecido com aquilo que foi evoluindo para jogos, para a área de jogos. Então, assim, já foi meio que tentado juntar a realidade virtual com as sensações, né? Com os movimentos. Já nos anos 40, o ViewMaster foi um jogo, né? Na verdade, ele servia para a educação de adultos, só que ele foi muito usado por crianças, né? Ele com essas lentes, né? Ele ia passando imagens e também foi muito visualizado assim como um dos primeiros equipamentos da realidade virtual. Esse jogo ele foi até relançado, se eu não me engano, em 2015 pela Nintendo. Então, assim, ele é dos anos 40, a Nintendo em 2015, se não me engano, relançou ele. Então, assim, foi algo que também foi voltado para essa parte de realidade virtual. Nos anos 50, foi criado o sensorama, que aí esse sensorama é bem mais parecido com a questão dos fliperamas, que é mais recente. Foi o primeiro fliperama multissensorial, onde você sentia os odores, tinha um movimento, tinha um jato de água, era bem interessante também, serviu muito para pesquisas nos anos 50, então eles também já se aproximam um pouco mais dessa parte de jogos que a gente vem tentando evoluir atualmente. Nos anos 60, veio o Telesphere Mask, que foi o primeiro HMR com display, foi o primeiro equipamento que você podia colocar na cabeça e poder ter uma sensação de estar num outro ambiente, né? Ele meio que mesclava a realidade virtual com a realidade aumentada, então, assim, já tem os primeiros indícios aí desse novo momento de realidade virtual e realidade aumentada que a gente vive hoje. Já que nos anos 70, foi criado o Aspen Movie Map,
Foi o primeiro tour virtual na cidade de Aspen, e esse tour, ele se deu por meio de um carro que ia passando nas ruas com a câmera no topo. Então, ele filmou a cidade e depois as pessoas fizeram esse tour com esses monitores, com uma direção, né, para poder navegar pela cidade. Então, já os primeiros indícios, né, dessa questão dos jogos também, né, envolve muito realidade virtual, é muito ligada à área de jogos, e isso é muito interessante. Nos anos 80, foi criado o Eofone, que foi onde surgiu realmente o primeiro termo realidade virtual. Foi onde as pessoas começaram a chamar de realidade virtual, e ele tinha, além dos óculos, né, os fones, ele tinha essa luva, né, que gera essa interação muito parecida com o Oculus Rift, que é bem atual, né, que inclusive ele também está nessa linha do tempo aqui. Em 90, foram criados esses fliperamas, parecido com aquele que eu falei no início, né, o Sensorama. Então, esse fliperama era muito utilizado para jogos e era um surgimento da realidade virtual em tempo real. Né, ele passou ali a você acompanhar os movimentos em tempo real. Então, isso já é bem mais interessante, é bem mais recente. Né? Então, passado os anos 90, nos anos 2000, é que se inicia o boom assim, da realidade virtual, com a questão do Oculus Rift, né, que foi um óculos que foi comprado, né, por 2 bilhões de dólares. Então, assim, é muito interessante a questão do Oculus Rift, porque é um investimento altíssimo, e foi onde muitas pessoas puderam conhecer, de fato, a realidade virtual. Aí, se vocês me perguntarem, Ale, mas por que nada disso que foi feito anterior deu certo, nada disso existe atualmente? Se a gente for analisar, de fato, foram soluções que foram criadas a um custo muito alto, né? Precisava de uma capacidade computacional muito alta, que talvez na época não fosse tão fácil quanto é hoje, e os investimentos para essa área, eles são altíssimos. Porém, com você conseguindo dar uma utilidade para a realidade virtual, você conseguindo enxergar nela algo interessante para o mercado, você consegue fazer disso um empreendimento, você consegue empreender. Aqui, esse vídeo é um vídeo do... Eu nem gosto muito de passar vídeo em apresentações, mas é um vídeo que dá um pouco para mostrar o quanto a realidade virtual é interessante. É um vídeo do óculos da Microsoft, e é um vídeo que mostra para a gente o quanto a realidade virtual ainda tem a crescer. Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? Esse óculos é o HoloLens, é um New óculos ways to da visualize our Microsoft. work. I have an idea for the fuel tank. É bem interessante, porque você vê que ele tem um uso, né, para o design, né, para uma pessoa que tem uma vida muito atribulada, consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens. Então, assim, é algo surreal, né? Então, assim, a gente vê o quanto a realidade virtual aplicada no cotidiano, ela pode facilitar muito a nossa vida, né? E quais são os elementos para que exista a realidade virtual, né? A realidade virtual, ela está baseada essencialmente na experiência de imersão, ou seja, para você
ter realidade virtual, você precisa ter essa experiência dessa interação com imersão. Eu vejo muito o pessoal pegando o celular, mostrando ali um vídeo, passando com o dedo e dizendo que é realidade virtual. Então, não é realidade virtual. A realidade virtual, para ela acontecer, esse ambiente de imersão, ele precisa existir, certo? Um outro elemento é que ela faz o uso de um óculos específico para a realidade virtual. Ou seja, com esse óculos, é possível a pessoa ver o ambiente em 360 e ter essa criação desse cenário virtual. Ou seja, é um outro elemento primordial para que a realidade virtual aconteça. Ou seja, se você mostra somente pela tela do celular, de fato, mais uma vez, não é realidade virtual. Além disso, a realidade virtual é a criação de um ambiente de realidade totalmente novo, no qual o usuário fica imerso. Isso aqui meio que fecha os dois primeiros elementos, e ele nos mostra o quanto você precisa ter esse cenário para que a realidade virtual aconteça. Então, entendendo essa realidade virtual, entendendo que tem que existir ambiente, é que a gente pode construir, dar uso a essa realidade virtual. Quais são as aplicações que têm aparecido, né? Aplicações bastante interessantes que têm aparecido são na área de ensino e treinamentos, na área de medicina já apareceram muitas aplicações interessantes. Nessa parte de ensino e treinamentos, eu vi até um treinamento nos Estados Unidos para a área de vendas. Então, assim, é muito bacana, porque a pessoa está ali imersa naquele ambiente, pode simular diversas situações. Na área de medicina, você já pode fazer simulações. Eu vi que agora, para o COVID, teve um hospital fora do país, eu não recordo o nome agora, que fez a simulação do pulmão atingido pelo COVID em realidade virtual. Então, facilita a vida dos médicos em entenderem a anatomia do paciente e tudo mais. Então, são aplicações bem interessantes que podem facilitar a nossa vida, né? Então, assim, é bem isso que um negócio se propõe, a facilitar a vida de alguém, a tornar mais interessante o processo de alguém. Eu vou passar esse outro aqui, porque é uma aplicação muito interessante e é fácil de você entender o quanto a realidade virtual aplicada num treinamento, ela pode ser interessante, diminuir custos, né? Aqui é um ambiente simulado em um cenário e que, aparentemente, você consegue percorrer qualquer lugar com a realidade virtual. Então, eles estão fazendo todo o treinamento em um ambiente controlado, né? Não precisa ter um alto investimento aí para deslocamento, para uma estrutura maior. Anybody who can hear the sound of my voice. Got a propane tank here, guys. Let's move out. And stay away from the door. Maybe 5, 10 years ago, there was a little bit of hesitancy to use something like this. Now we're getting guys wanting to come. Good. End scenario, index. Imagine the possibilities. For starters, the NYPD conducting active shooter drills at the World Trade Center. Okay, I got a shooter in the plaza. Então, foi possível perceber o quanto a realidade virtual facilita um treinamento como esse, né? As pessoas não precisam se deslocar para um ambiente externo, tudo feito ali naquele ambiente controlado, mais fácil de você entender todo o processo também, né? Essa frase aqui do Mark, ela fala que os óculos de realidade virtual devem se mesclar com os óculos comuns dos próximos anos. Isso é bem a bandeira que a gente levanta, né? E por que eu estou falando de empreendedorismo, né? Eu atuo na Real Project, que é uma startup de realidade virtual voltada para a arquitetura, né? A realidade virtual ela é uma macro tendência e a nossa solução ela otimiza a vida dos arquitetos. Então, a gente foi pensando, né? Por que não utilizar a realidade virtual na arquitetura? É um ambiente que tem tudo a ver com tecnologia, é um ambiente que precisa de tecnologia, né? No Brasil, esse cenário é muito bom, é um cenário grandioso, né? A gente tem cerca de mais de 150 mil profissionais, são emitidos mais de 1.400.000 registros ao ano. Então, assim, esses registros, eles são projetos que estão ali no escritório do arquiteto, que os clientes, eles precisam visualizar, né? A nossa solução é uma solução que melhora a comunicação do arquiteto com o cliente, diminui retrabalho, é uma solução que diminui essa demanda de tempo para o cliente, para o arquiteto demonstrar um projeto ao cliente. Eu estou falando rapidinho, que é só para contextualizar o quanto a realidade virtual ainda pode ser utilizada em outras áreas, né? A gente entrevistou os arquitetos, viu que eles fazem muitas revisões,
viu que eles perdem muito tempo nessa demonstração, né, tendo que se deslocar até a casa do cliente para mostrar o projeto, ou o cliente tendo que ir até o escritório. Num momento como esse de pandemia, fica muito ruim dele se fazer entender, né, dele mostrar um projeto para o cliente no computador dele, porque ele não está podendo receber visitas no momento, né, e a nossa solução, a Real Project, ela consegue transformar os projetos do computador, do arquiteto, das bases deles, SketchUp e Revit, em um projeto em 360, um projeto em realidade virtual. Como é que a gente faz esse envio? Precisa de um aplicativo, precisa de algo muito robusto? Não, é muito simples. A gente envia pelo WhatsApp ou pelo e-mail um link da plataforma YouTube. A gente hoje trabalha utilizando o YouTube, que é uma plataforma gratuita, então isso facilita muito a nossa vida, né? A gente consegue, quem estiver pensando em trabalhar com realidade virtual, tem algum projeto, pode utilizar o YouTube para demonstrar esses projetos. E é basicamente dessa forma, né? O cliente abre lá no YouTube, clica no link, né? Clica no ícone de realidade virtual e ele consegue ver todo o seu projeto em 360. A gente faz um tour controlado, o cliente do arquiteto passa por todo o ambiente do projeto dele. Então, aquilo que era somente um projeto na tela do computador passa a ser um ambiente em 360, facilitando a vida facilitando assim a vida do arquiteto. E fazendo com que o cliente tenha uma verdadeira máquina do tempo, né? Ela coloca ele num projeto que ainda não foi construído, ele tem essa experiência, tem essa imersão e consegue entender melhor o seu projeto, né? É uma solução de baixo custo, por incrível que pareça, porque a gente utiliza somente plataformas gratuitas, né? A gente criou um modelo, um método para conseguir transformar esses projetos. Então, é uma solução de muito baixo custo e que gera comodidade, tanto para o cliente do arquiteto quanto para o arquiteto. Então, assim, a gente costuma dizer que a Real Project é o futuro do seu projeto agora. Então, essa é uma das aplicações que a gente pode ter na realidade virtual. Eu quis colocar aqui o meu projeto, quis colocar aqui a Real Project, mas tem tantos outros, né, que são projetos que facilitam essa interação da pessoa em um ambiente em 360 graus e faz com que a pessoa esteja imersa num ambiente que ainda não foi construído ou num ambiente de treinamento, de simulação. Então, isso é muito interessante, porque otimiza processos, reduz custos. Então, essas aplicações, atualmente, elas são mais fáceis de serem concebidas, né? A nossa solução hoje, a gente consegue vender muito barato para o mercado, então a gente consegue atingir desde aquele arquiteto que trabalha como autônomo, sozinho em casa, né? Até no seu próprio quarto e atende os seus clientes, até aqueles grandes escritórios. Então, assim, o nosso objetivo foi tornar a realidade virtual algo mais fácil de ser adquirido, e a gente conseguiu fazer isso, né? A solução realmente tem baixo custo. Quem quiser saber mais, pode me acompanhar nas minhas redes sociais ou nas redes sociais da Real Project. Então, é algo que a gente trazendo para o nosso contexto, né? Para a vida cotidiana, se você conseguir trazer a realidade virtual, né? Para essa realidade, para a vida cotidiana, é muito mais fácil de você obter êxito empreendendo. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a Campus por essa oportunidade de estar passando um pouco do que eu aprendi com realidade virtual, né? Um pouco do que eu aprendi na própria Campus Party, que já me ensinou muito, e eu só tenho a agradecer, né? Então, muito obrigado, Campus Party. Obrigado a todos que estão aqui assistindo. Eu me coloco agora para as perguntas. Estou vendo aqui. Então, aqueles filmes 3D ou 6D também são considerados realidade virtual. Desde que eles tenham todos aqueles requisitos que eu falei, né? Desde que eles coloquem você num ambiente virtual, como eles têm um óculos, né? E você está ali num ambiente simulado, sim, eles são considerados realidade virtual. Se você conseguir interagir com aquele ambiente, olhar para o lado, olhar para o outro e conseguir ter essa interação, eles são considerados realidade virtual. O interessante da realidade virtual é você saber que você tem que ter um ambiente que o usuário ele possa ter um ambiente controlado. Como é que a gente fez na Real Project? A gente poderia deixar livre para a pessoa percorrer todo o ambiente, só que a gente pensou, nossa, o cliente do arquiteto vai estar lá no quarto dele, né, no primeiro andar, por exemplo, vendo o projeto e decide sair andando, né, para visualizar. Se ele sair andando e ele der de cara com a escada, né, ele vai cair e vai ter um acidente. Então, o nosso tour na Real Project, ele é controlado. Isso é um exemplo de aplicação de realidade virtual, né? Como eu também posso ter
um ambiente livre, né, ou cercado, né, com alguma sinalização para a pessoa ali dentro daquele ambiente, como, por exemplo, aquele do treinamento, e a pessoa está ali, para onde ela olha, ela consegue andar. Então, tem as duas possibilidades, tanto o ambiente controlado, quanto esse ambiente livre, onde a pessoa pode andar nele e fazer o que se tem programado ali, né? Até porque realmente não é um ambiente real, é um cenário criado, onde ele vai dar as possibilidades para você de acordo com o que foi criado. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Acredito que não, mas se quiserem perguntar algo, eu estou disponível. A minha rede social é Neilson Barbosa, Instagram, tem o Instagram da Rio Project também, por lá eu estou sempre de olho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre realidade virtual, basta falar comigo, né, que assim, eu posso dar esses passos, né, pelo que eu percorri. Eu realmente não sou da área de tecnologia, a minha área é a área de marketing, administração, porém eu decidi me arriscar aí nesse universo da realidade virtual, que pode proporcionar muita coisa boa ainda para a gente, né? Essa do pulmão que eu vi, a simulação do pulmão que eu vi, eu achei super interessante, né? Porque facilita a vida dos médicos ali no entendimento dessa questão tão em evidência agora, nesse momento, né? Então, vai ajudar muito ao pessoal entender os questionamentos que vêm surgindo aí sobre essa pandemia. Tem outra pergunta aqui. Mesmo sendo bem futuramente, talvez de custo muito alto, você acha que possa existir uma máquina de realidade virtual capaz de conectar o cérebro, permitindo sensações e coisas assim? Olha, quando se fala em tecnologia, eu não duvido muito não, sabe? Eu acredito muito na tecnologia, né? Eu sou um fã da tecnologia e busco estar conectado, assim, para entender as áreas, né, para entender os equipamentos. Eu não duvido que isso possa vir a acontecer, né, porque é algo que pode ajudar, né, a um melhor entendimento do ser humano, né, daquilo que o ser humano tem, né, e pode ajudar muito na área da saúde, né, a descobrir soluções para algumas doenças existentes, descobrir novos métodos de tratar doenças. Então, assim, eu não duvido, não, né? Há muitos anos a gente não tinha uma pulseira como essa, né, que mede os nossos batimentos cardíacos, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu não duvido que isso venha a aparecer, que a gente possa ter algo com realidade virtual, que possa, a gente estar ali pensando e já está gerando aquele ambiente, por exemplo. Então, eu não duvido muito, não, sabe? Eu acho que é algo que possa vir a acontecer, né? A realidade virtual evoluiu muito, como eu mostrei, né, de quando ela apareceu, né, quando não era nem realidade virtual ainda até agora. Então, eu não duvido que possam surgir novas possibilidades, que possam surgir novas interações aí com a realidade virtual. Eu acho que a realidade virtual é algo muito interessante e que tem muito pano para manga ainda, sabe? Assim, os investimentos atualmente são muito altos, né? O próprio Mark Zuckerberg já investiu muito em realidade virtual, o Google. Então, assim, é uma realidade da nossa realidade, o uso da realidade virtual para solucionar problemas, para otimizar processos. Obrigado pela pergunta, achei muito interessante. Inclusive, vou pesquisar mais sobre isso. Bem, pessoal, a gente já está encaminhando para o encerramento. Agradeço novamente a Campus Party, agradeço novamente a todos vocês que assistiram. É um prazer estar aqui. Eu sou um campuseiro, né? Já participei de 4 edições da Campus Party. É um evento assim que eu sou fã, e só tenho a falar coisas boas. Então, quem não participou ainda de uma edição presencial, quando for possível, participe. Muito obrigado.